Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Nath. Nós vamos conversar hoje sobre uma obra da leitura obrigatória da FUVEST, a famigerada Marília de Dirceu. Bom, o que a gente tem nessa obra? É uma obra que a gente geralmente vê na caminhada escolar, né? Porque é a principal obra da escola literária em que ela está inserida, que é quem? Arcadismo, né? Então, o arcadismo no Brasil, ele começa ali, as datas, elas são estabelecidas para fins de estudos, né? Então, por volta de 1768, a gente vai entender aí o início do arcadismo, que é quando Cláudio Manuel da Costa lança, né, a obra dele de poesias com essa sacada mais arcade. Então, a gente entende a partir daí, para fins de estudo, né? Então, ali nos idos de 1700 e pouco, já na segunda metade, né, do século XVIII, e perdurando até o final ali, né, do século XVIII, passa para o XIX, porque o romantismo, que é a escola literária posterior, só vai começar em 1836. Então, a gente tem até ali o início do século XIX acontecendo o arcadismo. Bom, o que a gente precisa pensar sobre esse período literário em si, né, sobre esse contexto em que o Tomás Antônio Gonzaga está inserido? Primeira questão, Tomás Antônio Gonzaga não é brasileiro, ele nasceu em Portugal. E aí, ele fica aqui, gosta daqui, curte aqui, né? Aquela coisa Brasil, né? Então, ele passa a ser visto aí dentro da nossa caminhada literária. Bom, o Tomás Antônio Gonzaga, assim como os outros Árcades aqui no Brasil, eles são pessoas muito importantes naquela sociedade, vêm de famílias importantes, né? Então, se nós olharmos historicamente lá para o passado, nós vamos perceber que o arcadismo, ele predominou em Minas Gerais. Minas Gerais foi o tcharanã da coisa, né? E é um momento em que a gente começa a perceber Começa não, né? A gente já está percebendo há algum tempo a diferença que existe entre as pessoas dentro daquela organização social. Os Árcades, pessoal, ou eles são filhos de famílias muito importantes, ou eles próprios são importantes. E aí a gente precisa lembrar o seguinte: no Brasil, nesse período, não tem universidade, né? A gente não tem esse sistema educacional desenvolvido. Então, para que alguém possa se formar, né, possa ter uma carreira, então ele vai para a Europa estudar, geralmente estudar em Portugal e depois voltar. Então, os Árcades no Brasil, eles eram assim, pessoas da alta sociedade, não era ninguém assim muito ralézinho, não, né? E aí, a gente percebe justamente que eles voltam da Europa com algumas ideias diferentinhas, assim, né? Tem umas coisinhas ali que eles estão pensando, e aí você fica meio, de onde eles estão tirando isso? Safadinhos. Eles estão tirando do iluminismo, né? Porque eles foram para a Europa, tiveram contato com o iluminismo, voltaram para o Brasil, e aí a gente tem a questão histórica da coisa, né? Que esses poetas árcades, grande parte deles teve envolvimento significativo nessa arquitetura, né, que vai culminar na Inconfidência Mineira. Então, essa arquitetura do plano para ser independente, né, acaba que eles se envolvem nisso justamente por estarem aí com esses pensamentos mais vanguardistas, digamos assim, né, que o iluminismo proporcionou. Mas tem aquela questão, né, da cobrança de impostos, é uma cobrança de imposto muito alta e tal. Então, eles acabam se envolvendo com isso. Mas a gente precisa lembrar que, por exemplo, a escravidão, ela está acontecendo, assim, a plenos pulmões. Nós precisamos considerar que Ouro Preto não chama Ouro Preto ainda, chama Vila Rica. E é ali que eles estão. Nós precisamos considerar que se trata de um tempo, por exemplo, que não tem nem imprensa desenvolvida aqui no Brasil, né? Porque a imprensa, ela chega basicamente com a família real, lá depois de 1808, né? Então, ainda não temos essas coisas muito desenvolvidas, né? Bom, sendo assim, nós já entendemos que a dinâmica aí da produção de Marília de Dirceu é essa. Nós estamos assistindo a mineração, né, acontecendo ali nas Minas Gerais. E, em contrapartida, ainda
ocorre construções de igrejas barrocas, por exemplo, enquanto os rapazes aqui estão escrevendo já no arcadismo. Nossa, mas por quê? Porque o barroco ele está intimamente ligado à religião, coisa que o arcadismo não está. E aí, quando a gente sente, né, no Brasil essa ligação mais próxima com a religião, então a gente está falando de pessoas que têm ali uma condição, às vezes, menos favorecida, né? Então, quem constrói as igrejas são as pessoas mais simples, então elas estão construindo igrejas ainda, mas o arcadismo já está em outro momento. O arcadismo ele vai usar o quê, por exemplo, como base, né? A cultura clássica. Então, o arcadismo é um período em que nós vamos encontrar essa coisa mais sisuda, mais elegante, equilibrada, né? Que a cultura clássica proporciona, é uma coisa limpa, né? E é um pacto ali com o belo, né? Com a verdade, com aquilo que é bom. Então, tudo bonito, né? Tudo sem complicações. Esse é o ponto interessante. Só que para a gente lembrar do período, né, de como esse texto ele é sem complicações, a gente olha e fala assim, nossa, mas esse texto é todo complicado, como assim ele não tem complicações? Então, quando a gente olha para o Barroco, que foi o período anterior, amores, a coisa era assim, o puro suco do caos. O texto era bem mais complexo, né? Era um texto mais difícil de ser lido, de ser construído, inclusive, né? Tinha ali a necessidade da tensão, do embate, porque o barroco era isso. E aí eram textos assim, extremamente rebuscados, né? A arquitetura barroca era extremamente rebuscada, as pinturas barrocas também tinham muitos detalhes. Era aquela coisa, né, pesada. Cuidado, viu? Se alguém falar para você, nossa amiga, tá barroca hoje, né? Cuidado, pode ser que você tenha exagerado, né, na quantidade de informação da sua imagem. Então, não é muito legal. Fica atento, hein? Dei a dica. Bom, sendo assim, o que a gente tem? Um período anterior extremamente complexo, conturbado, tenso, um vucu-vucu. Os Árcades vêm com essa coisa, né, do iluminismo, com essa coisa do clássico. E aí eles falam assim, olha, cansamos desse trelelê de muita informação. A gente quer o simples. Porque a vivência simples é aquela que vai te trazer qualidade, é aquela que vai te fazer aproveitar. E não é essa coisa de ficar apegado, né, com, ai meu Deus, será que eu vou pro céu? Será que eu vou pro inferno? Com o calor que tá fazendo, a gente já tem uma ideia, né? Dá pra gente, sei lá, dar uma melhorada na índole, na postura, porque olha o povo lá do período barroco ia estar passando nervoso. Isso significa que a gente tem preocupações extra momento, né? Então, o agora, o presente, ele não é muito o grande ponto do barroco, né? O barroco está preocupado com o depois, né? A gente está lidando ali com essa ansiedade do que vai acontecer, porque o povo está apegado no futuro. Quando eu morrer, minha alma vai para o céu ou vai para o inferno, né? Essa coisa. Então, o arcadismo ele não tem isso. E aí o arcadismo ele vem com o clássico tão assim, né, notório, que as diretrizes do barroco, desculpa, do arcadismo, elas estão pautadas pelos dizeres em latim. Então, por exemplo, a vida na cidade é uma complicação, mas a cidade que a gente está falando é tipo Vila Rica, né? Que é assim, o protótipo de Ouro Preto, é o começo. E aí a gente não tá falando em carros, em ruas, avenidas e etc, né? Mas a gente tá falando numa complicação, porque essa vivência urbana, ela traz uma certa complicação. Bom, o que a gente tem? Cara, essa dinâmica de cidade muito difícil, né? Viver em São Paulo puxado, muito complicado, né? Às vezes a gente acha que não existe amor em SP, então a gente precisa de uma coisa mais tranquila. E aí a gente vai querer o quê? A gente vai querer uma coisa mais interiorana, mais pacata, né? Uma coisa mais de boas, assim. Lógico que a primeira coisa que a gente tem que fazer é sair da cidade. Vai embora. Vai pro campo. Vai para um canto que seja mais tranquilo. Isso significa que a primeira ideia é justamente essa, fugere urbem. Vai embora. Sai daqui.
Não fique na cidade. Cidade é tormento. Então vamos sair. Beleza, então vamos sair. Mas nós vamos para onde? Nós vamos para um lugar que seja muito, muito, muito gostosinho. Que lugar que é muito gostosinho? Na cabeça deles, o campo. Eu não sei, tem ressalvas. Mas na cabeça deles, o campo é o lugar mais tranquilo, mais gostoso, que as pessoas enchem menos o saco, né? Que não tem aquele falatório, que é o passarinho, a coisa do animal, né? Enfim. Então aí, o campo vai ser esse locus amenus, né? Esse lugar aprazível, esse lugar gostoso, esse lugar confortável. Então a gente foge da cidade e vai para o campo, porque assim a gente consegue ter um sossego na vida, né? Ter uma paz. Por que tudo isso? Porque o excesso faz mal. Excesso de coisa, de movimento, de informação, de correria, né? De fofoca. Tudo isso faz mal. Sendo assim, o que é que a gente quer? A gente quer cortar todas essas coisas que não prestam para nada, que só fica enchendo coisa, né? Só fica enchendo texto, só fica enchendo a cabeça da gente, enchendo o saco. Então a gente quer cortar. Isso significa que inutil é truncar. Corta aquilo que é inútil, inclusive do texto, porque o barroco era todo, né? Aquele texto, todo coisado. Então vamos cortar. Vamos fazer uma coisa muito mais slim, corte reto, né? Uma coisa mais assim, certo? Por quê? Porque tudo isso que a gente está procurando equilíbrio. A vida, ela precisa do equilíbrio. Porque chega dessa onda barroca de sobressaltos, né? De ficar ali, ai meu Deus, e agora o que vai acontecer? Chega. A gente quer paz, a gente quer equilíbrio, a gente quer estar ali tranquilo na vida. Aurea mediocritas. Ou seja, esse equilíbrio, né? Tão glamuroso, assim, esse equilíbrio áureo, né? Esse equilíbrio é precioso. Então é isso que a gente busca. Mas para a gente chegar, né, nesse ponto, a gente não pode ficar preso no que vai acontecer, nem no que a gente já fez. Então, o arcadismo ele está distante aí da religião nesse sentido. A gente não está muito preocupado com qual postura a gente vai ter, porque isso vai levar para o céu, isso vai levar para o inferno. A gente está desapegado. A gente está exatamente vivendo um dia de cada vez, que é o famoso carpe diem. E aí a gente vai ver isso no texto, né? Dirceu vai estar lá, Marília, mas o que é que você está fazendo, Marília? Não, porque eu queria saber o que você está fazendo, porque se você não estiver fazendo nada, vem pra cá ficar comigo. Olha que tipão que eu sou, bonito, charmoso, Marília. Olha essa roupa fina, coisa de última geração, Marília. Tá vendo esse espaço, Marília? Ó, que bonito, Marília. Isso tudo meu? Trabalho para ninguém não, isso tudo é meu mesmo. Eu como das coisas que eu produzo aqui no meu espaço. Sou bom nisso, autossuficiente quase. Você tá pensando, Marília? Sei até cantar umas músicas, toco uma sanfona, faço um negocinho assim, coisa de esquentinha. E eu ainda componho, canto música minha. Nossa Senhora! Deixa o mercado fonográfico saber da existência desse homem, né? Que loucura. Mas tudo isso, se você não der uma trelinha para mim, Marília, se você não quiser ser a minha senhora, nada disso faz sentido. Isso é o Dirceu dando em cima da Marília, né? Acontece que é assim mesmo que ele vai dar em cima dela, né? Se jogando, mas ele não faz um elogio para Marília. Não faz. Ele fica só falando dele, falando dele, falando dele, falando dele. Não sei, ele quer que ela se encante por ele, né? E saia correndo para os braços dele. Então, é uma coisa meio assim. Mas nessa coisa toda de ficar se exibindo que nem um pavão misterioso, ele tá trazendo esses dizeres em latim. Ele tá colocando esses conceitos pra gente, né? Tem até mais um que daria pra gente encaixar aí, que é o tempus fugit, né? O tempo passa muito rápido. E o arcadismo, ele tem essa questão com o tempo. E o Dirceu, e Marília de Dirceu, tem muito, né? Porque ele fala para Marília, ele fala, Marília, você não vai vir aqui agora pra gente ficar junto? Não tem problema da gente ficar junto, porque a gente não tá pensando se vai pro céu, se vai pro inferno. Vem cá. Ou você vai querer esperar o seu cabelo ficar branco. Você vai querer esperar essa cutis que você tem, ficar toda enrugada. Você vai esperar esse corpo bonitinho que você tem ficar sem força?
velhinho. É isso que você quer, Marília? O tempo passa rápido, não fica pensando muito não, vem logo. Então, tem essa ligação com todos esses dizeres em latim, né? Que ele vai trazendo. E aí, pensando na obra, é interessante notar o seguinte. Marília de Dirceu é composta em 3 partes. A primeira parte traz todas essas coisas que eu já falei para vocês, né? Ai, Marília Bela, graças à minha estrela tem tudo isso. Eu sou, assim, uma pessoa afortunada, né? Mas você pode vir aqui pra gente passar uma tardezinha juntos. Faça um colchãozinho de feno, a gente fica ali deitadinha, as ovelhinhas ficam pastando. Ai, que gostoso. Gente, 1700. Que tanto de ovelha que tem aqui nesse Brasil, ficar pastando num campo que não tem nada de árvore? Onde? Isso é europeu, né? É complicado, porque a gente não tem, assim, uma natureza, assim, notoriamente brasileira, né? Tem umas coisas meio forçadas aí. Mas temos essa ideia, né, do carpe diem, do locus amenus, esse texto mais solar, né, um texto mais para cima, que convida a Marília, que fala do sentimento que tem ali por ela e etc, né? Mas aí, como eu já contei para vocês, os poetas árcades se envolveram na questão da Inconfidência Mineira. E isso trouxe consequências para eles. Então, especificamente, com Tomás Antônio Gonzaga, o que aconteceu? Ele ficou preso, né, sob acusação de traição, e depois de um tempo preso, ele foi mandado para uma colônia portuguesa na África, Moçambique mais especificamente. E lá ele teve que ficar, nunca mais pôde voltar. O que a gente sabe? Que o Tomás Antônio Gonzaga estava prestes a se casar com a sua Marília, que não chamava Marília, mas era a mulher da vida dele, né? Ele estava ali prestes a casar e aí descambou em tudo isso. Só que o Dirceu não é o Tomás Antônio Gonzaga e a Marília não é a amada do Tomás Antônio Gonzaga. Nós temos Eulírico. Toda poesia tem Eulírico. A voz que fala na poesia não é o autor do texto. Então a gente não vai considerar o Tomás Antônio Gonzaga como sendo o Dirceu. O Dirceu é o Dirceu. A Marília é a Marília. E pronto, né? E aí, só que a influência daquilo que o autor vive, muitas vezes, é inevitável na obra. Nós já passamos pelo estudo de Manuel Bandeira, muito provavelmente, se você está me assistindo aqui agora, para fazer o vestibular, muito provavelmente você já viu Manuel Bandeira. Manuel Bandeira era tuberculoso. Essa questão da dúvida de será que eu vou viver, será que eu vou morrer? Provavelmente eu vou morrer, talvez eu morra rápido, e não vai morrendo, e não vai morrendo, e não vai morrendo. Isso trouxe reverberação para a obra dele de maneira clara, porque a vivência dele tocou a obra, e isso às vezes acontece. Então, o que a gente percebe em Marília de Dirceu? Primeiro, que as partes foram publicadas em tempos diferentes. A segunda parte, ela não traz um texto solar assim. Ela não apresenta para a gente essa consideração positiva. A gente vai ter um Dirceu mais soturno, né? Um Dirceu mais triste, mais preocupado. Por quê? É o momento em que o Tomás Antônio Gonzaga está preso. Então, muito provavelmente, ele escreveu as liras que compõem a segunda parte de Marília de Dirceu na prisão. A gente não tem documento de nada, mas pelos períodos, a dedução que se faz é essa. E aí, ao invés de vermos o locus amenus, esse lugar bonito, cheio de passarinho, bichinho, aquela coisa, né? Nós vamos ver um lugar muito mais triste, né? Um lugar mais gelado, um lugar que não tem alegria, que não é tão claro assim, né? E aí ele vai trazendo, então, essa construção para a gente de locus horrendos, e de tristeza, e de solidão, e de um sofrimento que vai se prolongando. E aí vem a grande sacada dessa obra, né? Essa segunda parte, ela já adianta a tendência. Então, se a gente está rejeitando tudo o que aconteceu no Barroco, a gente não quer aquela complicação toda, a gente quer a simplicidade do arcadismo. Nesse momento especificamente, a lira do Tomás Antônio Gonzaga
tá adiantando tendência do que ainda tá por vir, que vai ser o romantismo. Ai, o romantismo. Meu Deus, é um drama. É aquela tristeza, aquela melancolia, aquele sofrimento, aquela coisa. Misericórdia. E aí, é bem a questão de que a gente observa que a vivência do autor, não só a vivência dele, mas também o contato que ele mantinha com a literatura de modo geral, já trazia para ele essa visão de que o triste, o melancólico, o tedioso estava por vir. E aí ele já vai aplicando isso nessa segunda parte de Marília de Dirceu. Então a gente não tem mais locos a menos, a gente tem locos horrendos. E vai ser coincidente com o período em que ele passa preso. Tudo bem? Aí a gente já acha que tem um pouco de complicação, né? Só que vem a terceira parte. A terceira parte tem liras, como a primeira e a segunda. A primeira e a segunda são compostas por liras, mas a terceira, além das liras, ela tem soneto. Só que assim, essa parte da obra, ela não tem uma comprovação clara que é do Tomás Antônio Gonzaga, mas foi anexado. Atribui-se a ele, então a gente vai entender que é dele. E aí, a gente tem esses textos que são encontrados muito tempo depois da publicação de Marília de Dirceu. Então, são textos que vão ser parte da obra, mas que vão ser incorporados depois. E aí a gente tem uma certa retomada do locus a menos, né? Daquela pegada mais da primeira parte, mas ainda assim são textos que têm consideráveis diferenças, né? Frente àquilo que foi produzido na primeira parte. Então, a gente tem uma obra complexa, a gente tem uma obra com muitas faces aí, né? Multifacetada, mas que tá dentro dessa escola literária específica e vai trazer, sim, muitas características desse momento, né? Que é essa escola literária, que usa esses dizeres em latim. Isso tudo vai aparecer muito na obra Marília de Dirceu, né? E a gente pode, inclusive, por motivos óbvios, fazer um paralelo entre Marília de Dirceu e Romanceiro da Inconfidência da Cecília Meirelles. Porque em Romanceiro, a Cecília vai fazer o quê? Ela vai voltar lá atrás no passado, vai recolher informações, assim, as mais informações da cafunda que ela puder, ela vai pesquisar mesmo, para ter essa visão mais ampla do que foi a Inconfidência, para ela fazer essa revisão histórica em Romanceiro da Inconfidência. Então, o Tomás Antônio Gonzaga vai aparecer lá, o Cláudio Manuel da Costa vai aparecer, o Alvarenga Peixoto vai aparecer, e assim, muitas pessoas que fazem parte do arcadismo vão ser lembradas nesse texto, por motivos óbvios, né? O arcadismo e a Inconfidência Mineira estão intimamente atrelados, né? É o acontecimento histórico mais marcante desse período, que inclusive marca o nosso arcadismo, que vai ter essa característica de envolvimento com a questão social, que no arcadismo europeu não tem, né? Então isso é nosso. Mas essa militância pela independência, por exemplo, não aparece na obra Marília de Dirceu. Então a gente está olhando para a obra bem do ponto de vista da escola literária, certo? Que inclusive é a primeira vez no arcadismo que os autores vão seguir, assim, quase que à risca, as regras propostas inicialmente por quem começou o período, né? Então, geralmente começa na Europa para depois vir para o Brasil. Então a gente tem essa questão interessante aí, né? De que temos essa conjunção muito forte com a escola literária arcadismo, né? Dentro de Marília de Dirceu. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham conseguido esclarecer dúvidas e a gente se vê. Até mais!